Olá, espero que estejam bem. Essa semana não é dica, né? Na verdade, vou corrigir aí as provas do TRE de São Paulo. Já no vídeo anterior você viu a prova de psicólogo e aqui nós vamos falar, portanto, da prova de analista judiciário, nível superior, pessoal do direito. Então a prova que eu vou responder aqui é analista judiciário, caderno de prova A01, prova tipo 001, só para você poder pegar no site e fazer a comparação aí do gabarito. Então nós temos lá a questão de número 33, que é a primeira questão que envolve direito eleitoral, e ela fala sobre a campanha eleitoral, sobre a propaganda. Ele quer aqui explorar o conhecimento do candidato no que se refere à propaganda escrita, ou seja, aquela propaganda que é paga na imprensa escrita. Pois bem, a questão tem uma pegadinha e ela é muito fácil de ser respondida, é porque o sujeito é candidato a prefeito, né, e ele quer faz, melhor dizendo, propaganda eleitoral paga em anúncio publicado em jornal e faz isso na véspera das eleições. Pois bem, a regra expressa, o artigo 43 da Lei 9.504, que estabelece que esta propaganda deve ser feita até a antevéspera das eleições. Então não é possível fazer essa propaganda no sábado, na véspera das eleições, porque você sabe que as eleições são no primeiro domingo de outubro e segundo turno no último domingo de outubro. Então é propaganda irregular nos termos do artigo 43. Você sabe que é possível essa propaganda, paga, o artigo 43 estabelece lá os requisitos. Questão de número 34 envolve dois conhecimentos do candidato. Um conhecimento do candidato acerca de quantos candidatos podem ser lançados nas eleições proporcionais e também um conhecimento do candidato sobre a mudança introduzida pela mini-reforma eleitoral em 2015. A questão que a mini-reforma introduziu em 2015 foi para pôr uma pá de cal numa discussão doutrinária que havia, em que a Lei 9.504 admitia que um menor de 18 anos pudesse disputar uma eleição, já que o requisito para que ele pudesse disputar a eleição, por exemplo, para vereador, fosse 18 anos na data da posse. Isso foi alterado, disse agora a lei de 2015, que tratou da mini-reforma, foi muito clara ao estabelecer que hoje não. Ele precisa ter essa idade mínima na data do registro. Então era essa a discussão que havia nessa questão. Ele ainda colocava também aquela questão relativa à quantidade de candidatos, e aí ele te dá uma informação chave nessa questão 34, que são 100 mil eleitores naquela cidade. Então, para vereadores nos municípios que possuem 100 mil eleitores, eu posso lançar 200% das vagas a serem preenchidas para a Câmara dos Vereadores. Tá? E no caso da questão, um dos candidatos é o nível e o outro, que ele bota aqui dois candidatos, o nível e o Jade. O nível não pode se candidatar porque ele só completa 18 anos na data da posse, não é o caso. É justamente a questão nova que foi tratada na mini-reforma eleitoral de 2015. Então, questão número 34, letra A, lembrando, caderno de prova A1, tipo 001. Questão de número 35, ela quer o conhecimento, você vai ver que isso caiu também em outro momento, conhecimento do candidato sobre a lei de inelegibilidade, lei complementar 64 de 90. Então o sujeito que foi condenado, no caso Laerte, foi condenado por um crime transitado e julgado contra o meio ambiente, a pena privativa de liberdade. Aí, faltando 2 anos para o cumprimento integral da pena, ele quer ser candidato a deputado estadual. Ele não pode ser candidato estadual, primeiro porque ele está com seus direitos políticos suspensos. E, além disso, ele está inelegível porque, após o cumprimento da pena, ele tem uma inelegibilidade de 8 anos, nos termos precisos do artigo 1º, inciso 1, letra E, número 3 da Lei Complementar 64 de 90. Então, essa questão do número 35, letra C.
Questão de número 36, ele pede para tratar de algumas situações hipotéticas e, mais uma vez, busca o conhecimento do candidato acerca da Lei Complementar 64 de 90, fala de inelegibilidade. Então ele trata lá que área é servidora pública que possui cargo em comissão e deseja candidatar-se à presidência da presidente da República. Você sabe que ela tem que se desincompatibilizar. Já a área é comandante da Aeronáutica e deseja candidatar a vice-presidente da República. Ele diz também aqui que é a questão da incompatibilização, ou melhor, da desincompatibilização que está prevista na lei de inelegibilidade. Então, no caso da Chiara, né, o prazo é de 3 meses. E no caso do Jairo, o prazo é de 6 meses. Tá? E isso está expresso no artigo 1º, inciso 2, letra L, e artigo 1º, inciso 2, número 7, ambos da Lei Complementar 64 de 90, 36, a resposta, portanto, é letra D de dado. Vamos aqui à próxima questão de número 37. É uma questão bem interessante porque ela tratou da lei que dispõe sobre transporte dos eleitores no dia da eleição, a Lei 6.091 de 74. Então a resposta é expressa no artigo 1º, parágrafo 2º. Então, para você saber que é resumidamente, né, apenas uma correção resumida, nós não podemos esquecer que os partidos políticos não podem prestar alimentação e nem fazer transporte no dia da eleição. A Lei 6.091 de 1974, ela estabelece isso expressamente. E aqui a resposta dessa questão de número 37 é a letra E, porque fica proibido ao partido promover esse transporte de eleitores. E a Justiça Eleitoral deve adotar as medidas necessárias para que facilite o transporte desses eleitores no dia da eleição. Tá legal? Então, artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 6.091 de 1974. Questão de número 37, letra E. Questão de número 38. Gilberto foi deputado estadual pelo partido W e deseja candidatar-se a vereador nas eleições pelo partido Y. Então ele quer mudar de partido. Também uma questão nova, que foi alterada pela mini reforma em 2015. Ela fez introduzir o artigo 22A na Lei 9.096, a lei que trata dos partidos políticos, e lá ela criou uma possibilidade de transferência, né, de um partido para o outro, sem que isso configure infidelidade partidária. Isso ainda é objeto de alguma discussão, mas o fato é que está valendo. A lei é clara e isso está valendo. Então a questão de número 38 é letra E, ou seja, o Gilberto pode efetuar essa mudança durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, ao término do mandato vigente, não perdendo seu mandato. Artigo 22, A, parágrafo único, inciso 3 da Lei 9.096 de 1995. É importante a gente destacar que houve uma redução de exigência de filiação, de tempo de filiação, era de 1 ano e hoje é de 6 meses, mas olha, atenção, o domicílio eleitoral continua sendo de 1 ano na circunscrição em que ele pretende disputar a eleição, tá bom? Então 38, letra E. Questão de número 39, repito, caderno A01, tipo 001, analista judiciário, apenas para vocês saberem aí qual é a prova que eu estou corrigindo. Roseli, acadêmica de direito, estudando na Justiça Eleitoral, ela quer saber aqui, né, a questão das competências do Tribunal Superior Eleitoral. Fiquem atentos, são 2 artigos, o 22 e o 23 do Código Eleitoral. O 22 trata da competência, diria, jurisdicional e o 23 da competência administrativa do Tribunal Superior Eleitoral. O grande detalhe é que esses dispositivos, alguns deles não estão compatibilizados com a Constituição. Então, eu chamo bem a atenção de você para isso daqui. A resposta correta é letra C, ou seja, o TSE é competente para julgar os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes, e a suspeição e impedimento dos seus membros ou do procurador-geral e os funcionários de sua secretaria. Você pode ver lá no artigo 22, inciso 1, letras B e C. 39, letra C. 40. Considere a ocorrência da seguinte situação hipotética. Saulo sempre sonhou seguir a carreira
República no início do ano eleitoral para a escolha de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e deputado, abriu o concurso público na esfera federal que sempre sonhou. Então, Saulo passou a dedicar-se integralmente aos estudos, o que resultou em sua aprovação. Referido concurso foi homologado antes dos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral. Ansioso e na dúvida se poderia assumir seu novo cargo, Saulo consultou a Lei 9.504 e constatou que, bem, aqui é para a gente acabar com uma lenda que existe no Brasil de que em ano de eleição não pode ter concurso público. Isso é falso. O artigo 73, inciso 5 da Lei 9.504, ele é muito claro ao dispor e ele não veda que sejam realizados concursos públicos nos anos de eleição. O que ele veda é a nomeação. E mesmo assim ele estabelece uma série de exceções. Uma delas é que aqueles concursos que tenham sido homologados nos 3 meses anteriores à realização do pleito, pode ocorrer a nomeação, tá bom? Então, essa é uma das hipóteses. Aqui a resposta é a letra A, é possível, pois o concurso público foi homologado até o início de 3 meses que antecede o pleito. Então, isso é fundamental que vocês entendam. Em ano eleitoral, você pode ter concurso, você pode até ter uma nomeação sem se preocupar com a questão do tempo, se for concurso para o Ministério Público ou para tribunais, não há, portanto, essa vedação. Tá legal? Então, questão 40 do caderno de prova, repito, A01, tipo 001, analista judiciário, questão 40, letra A. Questão de número 41, ela fala, portanto, do sistema proporcional, que se inicia ali no artigo 105 do Código Eleitoral. Então, ele procura estabelecer o que é o quociente eleitoral. Mais uma vez, questão de número 41, a resposta correta é a letra B, e aí é importante você entender o que estabelece o artigo 105 e seguintes do Código Eleitoral. Ele diz: determina-se o quociente eleitoral, divide-se no número de votos válidos apurados pelos lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1 se superior. Só tomem cuidado pelo seguinte: houve uma alteração na mini-reforma eleitoral, dizendo o seguinte, que agora, para que aquele indivíduo consiga a sua eleição pelo sistema proporcional, ele precisa, além dele atingir, ele precisa atingir um número mínimo, ou seja, ele precisa atingir pelo menos 10% dos votos válidos, né, dado do quociente ao partido político. Então, se o partido político obteve 100 mil votos, ele precisa atingir no mínimo 10% disso daí, tá? Isso, inclusive, há um objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, proposta pelo Procurador-Geral da República, mas isso ainda não foi julgado, então está valendo para todos os efeitos, tá? Questão de número 42, a 41 é letra B, 42, mais uma vez, o Laertes, mas aqui ele é um interessado pelos estudos do direito eleitoral, e ele sabe que as eleições vão acontecer no primeiro domingo de outubro e que elas vão ser realizadas simultaneamente. E aqui ele quer saber aquela questão do sistema majoritário, né? Maioria absoluta, maioria relativa. A gente sabe que a maioria absoluta ela é utilizada sempre para prefeitos, municípios com mais de 200 mil, né, para o cargo de prefeito, 200 mil eleitores, nos casos de governador e nos casos, portanto, de presidente da República. Então, a questão de número 42, a resposta correta é a letra D. Fundamento legal, o artigo 77, parágrafo 2º, combinado com o 28, todos da Constituição da República. Então, 42, letra D. Questão de número 43, resolução 21.538. Tema bem interessante e é importantíssimo que essa resolução é o dia a dia de uma zona eleitoral. O eleitor chega lá e você vai lidar muito com a utilização dessa resolução 21.538. Então, ele vai fazer o seu alistamento, né? O Patrick, no caso, ele se naturalizou brasileiro em março de 2015 e até hoje não realizou esse alistamento. Considerando que a prova foi realizada agora em fevereiro, então vamos trabalhar. Ele se naturalizou em março de 2015 e não se procedeu o seu alistamento, e ele tem 20 anos de idade, não fez esse alistamento até fevereiro de 2017. Ora, a resolução 21.538, no artigo 15, ela diz que o naturalizado brasileiro ele tem 1 ano a contar da naturalização para proceder
esse alistamento. Se não procedeu, é óbvio que ele vai incidir em multa. Então a questão de número 43, repito, caderno 01, prova 01, tipo 001 para analista judiciário, questão de número 43, letra E. Finalmente, a questão de número 44. Em campanha para a Prefeitura de sua cidade em 2012, Mauro cometeu o crime eleitoral pelo qual foi condenado em 2015 a 2 anos de reclusão. Em 2018, pretende se candidatar ao governo do Estado. Bem, as palavras-chave, ele foi condenado por crime eleitoral. Aí ele foi condenado em 2015 a 2 anos de reclusão. Em tese, caberia em 2017 a pena, mas ele não pode se candidatar. Por quê? Porque, embora ele possa ter recuperado seus direitos políticos, ele permanece inelegível por 8 anos a contar do fim do cumprimento da pena, nos termos do artigo 1º, inciso 1, letra E, número 4 da Lei Complementar 64 de 90. Então, não há como aqui ele ser candidato. Questão de número 44, letra A. Tá bom, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me sigam nas redes sociais, né, no Facebook. Tem lá a minha página no Facebook, professor André Luiz Marinho. Pode também me adicionar na página pessoal, não tem nenhum problema. E vocês podem tirar dúvida aí. Dê seu joinha, se inscreva aí no meu canal. E é isso aí. Tamo junto, até a posse no TRE do Rio de Janeiro. Forte abraço.